Vamos dar continuidade, então, às manifestações patológicas agora, falando de forma bem especial, mas de quase todas elas que são passíveis de acontecer no concreto. Vamos começar pela desagregação. Desagregar, perda, está relacionada à perda do poder aglomerante do cimento. Então, gera uma separação ali de partes do concreto, mas por perda de cimentação, do poder aglomerante, ataque químico, reação álcool agregado, micro-organismos, águas, substâncias orgânicas e etc., podem promover ali essa desagregação, a gente chama ali de a deterioração ali do concreto. E o que seria a desgregação, ou desplacamento, ou esfoliação? Agora nós temos um destacamento de concreto decorrente de tensão de tração acima daquela que o concreto resistiria. Em geral, o concreto ele está são, o concreto. Por que ele tem problema de trinca, de desagregação, desplacamento? Porque o aço se expande e solta ali pedaços do próprio concreto, que estaria em condições normais de utilização, não teria grande problema, mas ele não fica mais naquele lugar. Mostrei, inclusive, um fenômeno parecido com esse aqui, ó. Houve desgregação, a armadura expandiu, soltou um pedaço do concreto, um desplacamento, que a gente vê pontos de oxidação das armaduras, olha só, aqui embaixo dessa viga. Carga excessiva pode causar isso? Pode também. Carga excessiva causa aquelas trincas e o desplacamento devido à deformação exacerbada da peça que gera essa desgregação, esse desplacamento. E não é um problema do concreto em si, da dosagem do concreto. Ciclo gelo-degelo, esse congelamento, descongelamento causa expansões, impacto, um acidente, por exemplo, o carro bate, teve um desplacamento, reação expansiva da armadura, principal fenômeno. Então tudo isso, quando eu falar de desagregação, é só nessa aula que a gente vai diferenciar desagregação de desgregação. Porque de um modo geral, são fenômenos de deterioração, desagregou o concreto. Não estou falando se é por mecanismos de poder aglomerante do cimento ou por outro mecanismo. Falar desagregou de maneira ampla, né? Está valendo para todos esses dois fenômenos mencionados. Agora, outros dois muito importantes para a questão de prova: segregação e exsudação. Segregar, separar, o que acontece? A pasta de cimento, ela tem, obviamente, né, densidade. Na verdade, o cimento, o concreto é um composto formado por diferentes materiais com diferentes densidades. Quando eu lanço esse concreto, que ele não está muito bem misturado, ou não foi muito bem vibrado na hora que foi lançado lá, ou foi vibrado em excesso, o que acontece? Eu tenho separação dos agregados da pasta de cimento. É mais ou menos isso, essa segregação de argamassa e de agregado, de brita, né, especialmente, é que dá o nome de segregação. Lógico, acontece no concreto fresco, quando lançado, for lançado de altura muito alta. Altura muito alta, ótimo, né? Mas a gente vai ver que tem até ali acima de 2 metros de altura, a gente já precisa se preocupar com o lançamento. Mas elevada altura, alta densidade de armadura, porque a armadura, quando ela está muito densa, ela vira uma peneira, né? Separando ali a brita, o agregado graúdo da argamassa. Má dosagem, claro, extravasamento de pasta e vibração excessiva. Vibrar demais é ruim, segrega. Vibrar demais causa separação de materiais com densidades diferentes, causa segregação. Olha o problema aqui, ó, desse pilar, tá vendo? Provavelmente nesse caso, como tem bastante agregado graúdo, houve aqui um extravasamento de pasta. Se a forma não tiver estanque suficiente, a pasta de cimento ela vai saindo, fica só agregado. Quando você olha, você vai ver que o concreto está todo ali segregado, né? Camadas de argamassa, diferente das camadas de brita. E exsudação? Bom, a ideia da formação da exsudação é quase igual à segregação. Se eu vibro demais, a água, que é o material mais leve desta composição, que é formada ali por areia, brita, cimento e água, a densidade da água é menor, ela aflora na superfície. Claro, junto com o ar, né? Ela sai aflorando na superfície. Então vibrou demais, começa a ver uma água superficial. Pode ser por má dosagem? Pode demais. Pode ser por excesso de vibração? Pode, e é muito comum. Pode ser por uma relação água-cimento, né? Na verdade, um consumo muito alto de cimento, má dosagem? Pode. Mas o que é a exsudação? Exsudação é a ascensão de água.
Então tem a segregação, segregar, né, em partes, o agregado grau da argamassa, e a exudação, afloramento de água ali na superfície do concreto. Essas são as principais diferenças. Então, uma boa dosagem e uma vibração ok. Cuidados, claro. Aqui pode ser também, não mencionei, mas no transporte. Transporte muito longo, que não teve cuidado suficiente, ele pode separar os materiais ali no próprio carrinho de mão ou no próprio material que seja utilizado para transportar o concreto. Nicho de concretagem. Agora veja bem, aqui faltou concreto, é a famosa broca, bicheira. Fica aqueles vazios na concretagem. Vibração insuficiente é uma das falhas. Eu diria a principal falha. Ficou aquele vazio, não vibrou, não viu que tinha aquele vazio e por ali ficou. Pode ser uma armadura também muito densa na parte onde o concreto estava sendo lançado e que deu uma aparência de que eu já tinha enchido toda a peça. Não tinha. Quando eu desformo, né, fica lá um vão gigantesco. Fissuras e trincas. Tá aqui, ó, gente, manifestação inerente do concreto. Como diria os antigos, né? Fissura é na minha obra, trinca é na obra do meu amigo e rachadura é na obra do cara que eu não gosto, né? O cara que tá trocando. Então, assim, na verdade, fissuras e trincas, essa definição, fissura, trinca, rachadura, algumas literaturas trazem tamanhos diferentes. Eu já vi isso, inclusive, em prova. Mas aqui, para título de manifestações patológicas, posso falar tudo entendido aí como fissuras, tá? Se você pegar a NBR 15575, salvo engano, ela vai falar que, eu até tenho aqui, quer ver? Não, na verdade, trinca, expressão coloquial qualitativa aplicável a fissuras com abertura maior ou igual a 0,6 milímetros. Então, ela traz lá que isso trinca. Expressão coloquial, né? Só qualitativa. Mas quando tem mais de 0,6, posso chamar de trinca. Para você que é fã de números, né? Quer falar assim, não, o que é uma fissura, uma trinca? Cara, lembre que a 6118, ela fala o seguinte, que fissuras da ordem de 0,2 a 0,4 milímetros são fissuras que não comprometem a durabilidade do concreto. São fissuras que não prejudicam a durabilidade da estrutura de concreto. Como fissura é uma coisa inerente do concreto, se ela existir e for limitada a 2, 0,2, 0,4 milímetros, por uma combinação lá de ação, né, claro, nós não temos problema, ok? Corrosão do aço. Já falamos bastante sobre corrosão, mas na verdade o impacto é a perda de seção transversal e o aumento de volume por expansão dos óxidos produzidos. Mais manifestação patológica, erosão e desgaste. Aqui nós estamos quebrando a integridade, a unidade cimento-areia-brita por ações abrasivas. Olha aqui, não teve um desplacamento aqui, na verdade foi uma erosão. Dá para ver pela própria característica da superfície. E ao redor ali ainda está bem liso, parece que passou algum produto que de fato foi agressivo, causou esse desgaste no concreto. Eflorescência. Já vimos que eflorescência, na verdade, é o que nós vemos da lixiviação. Através da lixiviação, os sais são carregados, o hidróxido de cálcio é carregado, e na superfície formam-se esses esbranquiçados, né, depósitos de sais que caracterizam a eflorescência. Calcinação, aqui é o contrário. Aqui, na verdade, há um escurecimento, um ressecamento superficial, quando você vê aquelas estruturas que sofreram incêndios, né, fica lá o concreto ressecado, com uma aparência de coloração distinta. Posso ter, claro, manchas, e aí muito decorrentes, na maioria das vezes, da própria umidade, né, na base ali das alvenarias, nós temos muita ascensão capilar. Essa umidade faz com que fungos, bactérias se reproduzam ali, dando uma coloração, um aspecto feio, né? Tem bastante estrutura de concreto que promove-se ali o concreto aparente, estruturas muito lindas, concreto aparente, mas que são atacadas ali por essas manchas, e aí tem que fazer o hidrojateamento para dar aquele aspecto bonitinho de concreto, da cor que a gente gosta de ver.
Mais manifestação para finalizar aqui, algumas outras. Porosidade, aumento de vazios, obviamente é ruim. Permeabilidade, esse aumento de volume de vazios capilares, tá? Então são vazios interconectados, que vão promover a passagem de água, né? Perda de aderência nas juntas de concretagem. E flechas excessivas também são outras manifestações patológicas aqui de menor relevância em termos de prova, né? Claro que aqui flecha tem uma relevância muito grande, mas não no tema de manifestação patológica, né? Pode ser causado por flecha, desforma precoce, carga excessiva, incêndio, baixo módulo de elasticidade. Trouxe os principais e trouxe também alguns outros coadjuvantes dentro do processo de concursos públicos, até mesmo no dia a dia quando se fala de manifestações patológicas. Beleza? Até daqui a pouco.